Tem uma coisa que eu carrego comigo desde muito novo, a consciência de que escolhas constroem destinos. Quando a gente é adolescente, ninguém acorda pensando em errar a própria vida, mas muita gente erra. Não por maldade, mas por falta de sabedoria. E hoje, olhando para trás, eu consigo ver com clareza, se não fosse a sabedoria que Deus me deu, muitas escolhas teriam me levado para caminhos que eu talvez não conseguisse voltar. Eu não clamei a Deus por dinheiro, não clamei por status, não clamei por fama. Eu clamei por conhecimento, por discernimento, por entendimento das coisas. E Deus respondeu: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Provérbios 2:6. Hoje eu quero falar sobre esse Provérbios 2 e sobre como a sabedoria, quando buscada cedo, não apenas ensina, ela protege. Quando a Bíblia fala de sabedoria, ela não está falando apenas de saber muito, ela está falando de saber escolher bem. A sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Provérbios 2:10. A sabedoria não grita, ela alerta. Ela não aparece quando o erro já aconteceu. Ela sussurra antes da decisão. Muita gente é inteligente, mas se perde por falta de sabedoria, porque inteligência resolve problemas. Sabedoria evita que eles nasçam. E quando você aprende isso cedo, isso vira um escudo invisível. Eu, desde muito novo, desde a minha adolescência, quando eu comecei a querer imaginar algo na minha vida, que eu imaginava, um exemplo, quando eu tinha 18 anos, Deus, será como é que eu vou estar daqui a 10 anos, que é o que eu estou vivendo hoje? Eu já tinha muito medo de tomar a decisão errada. E isso era fruto de viver com o Senhor também, de ter vida de igreja. Eu me converti aos 12 anos. E mesmo antes de ir para a igreja, quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu falava para minha mãe, que não é cristã. Eu não tenho uma família cristã, não venho de um berço cristão. Mas eu já falava para minha família que eu queria fazer parte de alguma igreja. Mesmo sem ter essa influência dentro de casa. Porque desde muito pequeno, eu acho que Deus já me escolheu, me deu um pensamento diferente de que toda decisão tomada tinha consequências, tanto para o bem quanto para o mal. E isso aconteceu também até nos frutos do meu casamento. Eu tive alguns relacionamentos anteriores que minha mãe me alertou que as pessoas que eu estava me envolvendo não era para casar. Mesmo eu tendo um sentimento na época pelaquela pessoa, minha mãe me alertou, foi ferramenta do Senhor na minha vida, e eu, mesmo sendo adolescente birrento, como acontece muito hoje, eu resolvi ouvir a minha mãe. E por conta dessa sabedoria que o Senhor me deu, porque sabedoria não é só ter conhecimento, é evitar perdas. E após ouvir esse conselho da minha mãe, minha vida começou a dar muito certo. E esse vídeo é sobre isso. Mesmo você novo de idade, mesmo você achando que precisa viver mais coisas para ter experiências, você consegue sim ter sabedoria. Leia Provérbios 2, do início ao fim, se possível todos os dias, porque você vai conseguir tomar decisões cada vez melhores para a sua vida. E como eu falei anteriormente, teve uma fase na minha vida em que eu entendi algo importante. Não dava para confiar só no meu coração, porque coração jovem é impossível. É intenso, é curioso, é facilmente seduzido. Então eu fiz algo simples, mas profundo. Eu clamei a Deus por sabedoria. Se clamar por entendimento e gritar por discernimento. Provérbios 2:3. Esse texto não fala de um pedido tímido. Fala de clamar, de gritar, de reconhecer que sozinho a gente erra. E Deus honra esse tipo de oração, porque sabedoria não é prêmio para os fortes, é presente para os humildes. Adolescente que aprende a pedir sabedoria não se torna perfeito, mas se torna protegido. Provérbios 2 não promete uma vida sem tentações, ele promete livramento. A sabedoria o livrará do caminho dos maus. Provérbios 2:12. Ela não diz que você nunca vai ver o caminho errado. Ela diz que você não vai permanecer nele. Quantas decisões eu não tomei, não porque eu era melhor, mas porque algo dentro de mim dizia, não é por aqui. Relacionamentos que não avancei, ambientes que evitei, conversas que não entrei, atitudes que segurei. Na época parecia exagero, hoje parece livramento. Sabedoria não te impede de ver o erro, ela te impede de se acostumar com ele. E falando um pouco sobre isso, de tomar algumas decisões que parecem exagero, teve uma fase da minha vida que foi necessário eu passar por isso. Eu sou um cara que eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. E esse ambiente de jogo de futebol me trazia boas recordações, porque eu vivia isso
desde os meus 7 anos de idade. Só que chegou um momento que foi necessário eu cortar essas relações, porque não tinha mais nada a ver para onde eu queria chegar, para o caminho que eu queria percorrer. E eu ouvi e ouço até hoje de pessoas que dizem que eu mudei. Estou mais arrogante, só porque está começando a dar mais certo na vida e tal. Eu não rebato por quê? Porque eu sei a minha essência, eu sei onde eu quero chegar. Eu sei por que estou percorrendo esse caminho. Não é sobre arrogância, é sobre ambientes que não cabem mais a gente. E você vai ser necessário tomar essas atitudes difíceis e ouvir essas piadinhas de outras pessoas que não sabem o porquê você está fazendo isso. Então acostume-se, porque a sabedoria filtra e muito. Uma das partes mais fortes de Provérbios 2 é que ele mostra que o erro raramente vem feio. Ele vem bonito, ele vem sedutor, bem embalado. Eles se desviaram para caminhos tortuosos, Provérbios 2,15. O problema do caminho tortuoso é que ele começa reto, ele só entorta lá na frente. Sabedoria é enxergar o fim quando todo mundo só vê o começo. Muita gente perde a vida não no grande erro, mas nas pequenas concessões diárias. Foi a sabedoria que me guardou dessas concessões. Eu costumo falar, e estava até conversando com o Felipe, quem tem vida de igreja, quem vive com o Espírito, quem clama pela sabedoria celestial, consegue viver à frente do tempo. E aqui eu não estou dizendo que a gente vira um Deus, que a gente nunca mais vai errar, vai sempre acertar. Não é isso. Mas consegue, e eu sou prova viva disso, que você consegue evitar o máximo possível de erros na sua vida. E aí quando você vai tomar uma decisão, você sabe que a paz que você sente é justamente a decisão que você tem que tomar. Mas essa clareza que você começa a ter na vida, nas decisões difíceis de adulto, só vem com a sabedoria do Espírito Santo na sua vida. É impossível sozinho. Até começa reto, porém lá na frente você quebra a cara. Provérbios 2 não é um capítulo para um dia, é para uma vida inteira. Assim você andará nos caminhos dos bons e manterá as veredas dos justos. Provérbios 2,20. Sabedoria cria trilhos. Ela te coloca em caminhos estáveis. Não são atalhos, são veredas. E vereda não é rápida, é segura. Hoje, olhando para a minha história, eu vejo que muita coisa que deu certo não foi sorte. Foi sabedoria aplicada todos os dias, mesmo quando ninguém estava vendo. Deus nunca me mostrou tudo, mas sempre me mostrou o suficiente. O Senhor reserva a sensatez para o justo. Provérbios 2,7. Discernimento não é saber o que vai acontecer, é saber o que fazer agora. E isso muda tudo, porque você não vive ansioso, você vive atento. A sabedoria não te dá controle do futuro, ela te dá paz no presente. Se eu pudesse voltar no tempo e deixar um pedido para aquele adolescente que eu fui, eu pediria a mesma coisa. Clame por sabedoria, porque o Senhor guarda o caminho dos justos. Provérbios 2,8. Sabedoria te guarda quando ninguém está olhando, te corrige quando o coração quer ir, te freia quando a emoção acelera. Ela não te livra de toda a dor, mas te livra de dores desnecessárias. E isso muda uma vida inteira. E se esse vídeo falou com você, assiste os outros aqui do canal. Todos eles falam sobre crescimento com fundamento. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E se você é jovem ou convive com jovens, lembre-se disso. Quem clama por sabedoria cedo, evita muitos caminhos tarde demais. Que Deus te dê discernimento, proteção e um coração ensinável. Até o próximo vídeo.